Meus irmãos e irmãs, estamos no 17º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós hoje, no domingo, que nós dedicamos a ele, dia em que nós nos encontramos como cristãos e cristãs espalhados no mundo inteiro, para celebrarmos a Eucaristia, a vitória de Jesus sobre a morte. E Jesus hoje está nos falando em parábolas, ou seja, histórias que nos ajudam a compreender no dia a dia a mensagem que precisamos a partir do esforço daquele momento, o esforço de poder, naquela realidade, pensar qual é o resultado, a mensagem que eu preciso para a minha vida. Aqui Jesus fala de um homem que, portanto, dá tudo o que tem para poder comprar aquela pérola ou aquele campo, para poder ter aquilo que ele precisa. Olha só que interessante, um homem que dá tudo por causa de um elemento. Nesse caso aqui, cheio de alegria, aquele homem vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo por causa daquele tesouro, daquela pérola que está ali naquele campo. Meus irmãos e irmãs, significa dizer que também na nossa vida, muitas vezes nós podemos dar tudo o que temos, tudo o que somos, em vista de uma realidade. Por exemplo, vejam, um esposo e uma esposa, eles dão a vida por causa daquele amor que um dia eles descobriram e que fizeram com que eles pudessem formar uma família. Vocês imaginem um consagrado e uma consagrada que deram toda a vida por uma vocação que descobriram de poder serem realmente consagrados e consagradas a Deus, de poderem dar da própria vida para falar de Jesus, para ser igreja e assim por diante. Vocês imaginem, por exemplo, nós que trabalhamos um mês inteiro para podermos ter aquele salário, para que depois esse salário sirva para poder nos sustentar naquilo que precisamos. Então, vocês já perceberam que no dia a dia de nossa vida nós sempre somos exercitados a poder dar algo em vista de alguma coisa. Jesus, então, aqui no Evangelho de hoje, ele fala que o reino dos céus é dessa forma. Entender o reino dos céus é entender esse comprador que dá tudo em vista do bem. Ou seja, Jesus, por exemplo, que deu a sua vida humana para a nossa salvação. Ele deu a sua existência humana para poder resgatar a nossa existência humana e poder salvar a nossa humanidade. Portanto, o que nós temos hoje, meus irmãos e irmãs, capacidade de poder dar em vista de um outro bem? Quais são as formas ou o que eu posso dar para que realmente eu possa alcançar aquele bem maior que eu preciso
para poder ser feliz e realizado na vida que eu tenho. E o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ad